Então, em Esdras 5, né, passada a ordem, lida a carta e tendo tido a interrupção, aí Deus chama eles a conversa assim, ó, vem cá, filho, quem mandou? Quem é que decide o quê? Quem define o tempo para cada coisa na sua vida? Quem define qual é a prioridade agora? Porque a prioridade do povo deixou de ser Deus. É diferente dos dias de hoje, sim ou não? Sim ou não, queridos? A maioria dos outros e de nós, vamos falar de nós, a maioria de nós não tem Deus como prioridade. A gente volta a dizer com todo carinho e amor, mas se tem um povo hipócrita, somos nós. Se tem um povo que nos falta vergonha na cara, somos nós. Por quê? Nós dizemos com todas as forças que a prioridade é Deus. Nem sempre. Quase nunca, eu diria. E me incluo, não estou dizendo que você é isso e aquilo, não. A gente começa a definir que o carro é a prioridade, que a casa deve ter um fino acabamento, né? A gente tem irmãos que constroem prédios, mas não conseguem vir uma hora no culto. A nossa prioridade, muitas vezes, eu vou falar de uma coisa que é recorrente, eu sempre falo, e é porque todo mundo tem isso em comum, que é o trabalho, é ou não é? Geralmente o trabalho, a gente fala que não, mas o trabalho acaba te tomando um tempo que você diz que é mais importante, não sei porquê, mas a gente toma outras prioridades. A questão é, quem define as prioridades? Quem definiu as tuas prioridades? Quem definiu as minhas prioridades? Quais estão sendo as minhas prioridades? Quais estão sendo as suas prioridades? Era isso que estava em jogo. Se nós parássemos aqui, talvez metade de nós já era para vir aqui à frente hoje, pedir perdão a Deus e redefinir as prioridades. Sim ou não, queridos? Você está entendendo? Só até aqui. Porque qual era o problema aqui? As prioridades. Para uns aqui a prioridade é o marido, é a esposa, é o filho, é a casa, é o cachorro, é o casamento, é sei lá o quê. Mas o que importa é que aquele povo que era povo de Deus, que estava ali reunidos, Deus não tinha mandado parar a obra, houve um decreto, é verdade, mas agora Deus vem para passar por cima do decreto. Deus chama os homens líderes do povo e diz: quem mandou parar a obra que eu mandei fazer? Quem é o povo para afirmar que ainda não é o tempo? Quantas pessoas nós não convidamos a estar no Evangelho e a pessoa diz: ainda não é o tempo. Quando Deus me chamar eu vou. Seu ignorante, Deus te chamou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você já está 2022 anos atrasados, se você ainda não entregou a vida a Cristo. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Definido a prioridade? Não. O pessoal definiu a prioridade. Quais são as suas prioridades? Primeiro questionamento interno que devemos fazer nesta noite. Quais são? Está servindo a Deus? A vida está, o foco é Deus, o principal é Deus, a minha esperança é Deus, o meu caminhar é Deus, o meu respirar é Deus. Eu estou mesmo preso pelas cordas do amor de Deus? Estou? Sim ou não? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Preste atenção. O povo que perdeu prioridade, Deus chama ele e fala assim: olha, as prioridades de vocês trouxeram consequências. Vocês plantam muito e colhem pouco. Por quê? Porque está com a prioridade errada. Vocês comem, mas não matam a fome. Por quê? Porque a prioridade está errada. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Prioridade errada. Vocês se vestem, mas não se aquecem, porque a sua prioridade está errada. Diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor: vejam onde as suas prioridades os levaram. Aquele que recebe salário, recebe e o coloca numa bolsa furada.
Pega aqui, põe aqui, quando vai olhar, não tem nada. Cadê o dinheiro? Prioridade errada. Vem para a igreja, já pensando na hora de ir embora. Prioridade errada. Participa dos lanches da criança, porque senão o pastor vai brigar. Prioridade errada. Melhor eu ir, senão alguém vai perceber que eu faltei e aquele chato do pastor vai pegar no meu pé na frente de todo mundo. Prioridade errada. Vejam onde as prioridades de vocês têm nos levado, diz o Senhor. Isso aqui é coisa de quem está vivendo bem ou quem está vivendo mal? A gente conhece alguém que vive desse jeito, sim ou não? A gente conhece alguém que planta muito e não pega nada, parece que trabalho, mas nunca sobra nada. Conhece alguém assim? Conhece alguém que come, mas nunca mata a fome? Eu conheço a Duda. Só para descontrair, vamos voltar ao foco espiritual. A Duda é assim. E olha que interessante, Deus termina aquela parte exatamente da mesma forma. Vejam onde as suas prioridades estão levando vocês. Ele começa aqui, agora sim diz o Senhor, vejam onde seus caminhos os levaram. Vocês plantam, colhem pouco, comem, não mata fome, bebe, tal, recebe salário, parece que nunca tem. E aí Deus continua, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ele reforça o argumento. Deus reforça, dizendo, o problema está aí. Está aí o problema. E a gente elenca as prioridades como se fossem as certas. E aí você fala, como que eu vou deixar isso aqui? Eu tenho que tratar disso daqui. Só que a prioridade está errada. Você está entendendo, querido? E olha que extraordinário. Deus agora passa por cima da ordem do rei. Porque agora nós estamos aí debaixo da ordem da carta do rei Artaxerxes. E Deus diz assim, eu não falei para o Artaxerxes mandar vocês parar. Sabe por que isso é tremendo? Porque a gente percebe que o poder de Deus, ele é tamanho, que ele dobrou o maior imperador da época e mandou aquele imperador abençoar o povo dele. E agora, quando um descendente daquele imperador levanta, Deus fala assim, desculpa, não vou nem olhar. Deus nem olha para a questão. Deus só olha para o povo e fala assim, foi eu que mandei vocês parar? Não. Irmãos, a gente não pode ser uma igreja de auditório. A gente não pode ser uma igreja de espectadores. Eu não quero seguidores nas redes sociais. O que nós precisamos fazer, eu e você, é discípulos. E discípulos trabalham. Eles fazem. Se por um momento eu vou ser o pregador da noite, você vai fazer uma outra função, ele a outra. E qual é o objetivo? De nós podermos compartilhar o evangelho. Começa a construir, começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa. Deus fala com Zorobabel e com Josué. Amém? Detalhe, né? Para que nós vamos trabalhar e construir? Para que Deus se alegre e seja glorificado. Tem alguém que quer trabalhar para Deus aí, não? Meu Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu preciso dele. Porque olha, a gente precisa se converter. O devorador caiu, né? A dele comentou. Cadê o devorador? Não é devorador. Aí o que acontece? É que as pessoas não querem mudar o pensamento. Elas não querem se converter segundo a palavra. Elas não querem falar, Deus, entendi, Senhor. Então agora a minha prioridade não vai mais ser o descanso na minha casa. A minha prioridade não vai ser mais os meus desejos. A minha prioridade não vai ser mais as minhas ideias, os meus conceitos. Minha prioridade agora vai ser a vida com o Senhor. Isso aconteceu até que Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué,
eram os dois aos quais Deus estava falando, amém, pessoal? Até aqui Deus só chamou os líderes para conversar. Para conversar não, né? Deus chamou os líderes para dizer para ele: acorda, seus tranqueira. Está pensando o quê? Por que vocês não falaram com o povo dessas coisas? Por que vocês, como líder, não despertou o povo para fazer aquilo que eu tinha mandado fazer? Por que vocês, como pastores, como os líderes deste lugar, não disse ao povo: levanta, sobe, trabalha, constrói para mim? Por quê? Deus estava perguntando para aqueles dois. Essa conversa era particular. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Então o Zorobabel e o Josué e todo o restante do povo agora obedeceram a voz do Senhor. Por quê? Por causa das palavras de Ageu. E o povo temeu ao Senhor. Então quer dizer, depois de 15 anos de inércia, foi necessário de novo Deus chamar o povo, chamar os líderes. Vai lá e fala com o povo, que eu não estou gostando nada disso, do jeito que vocês estão aí. E quando a gente vai falar com os irmãos, olha, a Bíblia diz isso, o pessoal acha ruim. E Deus chama o líder e fala assim: vai lá e fala mesmo. E aí a gente precisa se mexer. Tem alguém disposto a se mexer aqui em nome de Jesus, não? Amém, não? Vocês vão começar a executar tudo que é referente ao trabalho de Deus, sem brigar, sem murmurar, sem reclamar, sem ficar dizendo: eu não posso, esse horário não dá, eu não consigo, para mim é impossível, eu não sei o quê. Nós vamos começar a levantar, irmão, sim ou não, queridos? Nós vamos começar a falar assim: não, Deus, o Senhor mandou, nós vamos fazer. Eu não vou olhar para um lado e nem para o outro. Se Ele não quiser levar a madeira, eu vou subir ao monte e trazer a madeira. Eu vou trabalhar e entregar a madeira para a construção do templo. Tem gente aqui disposta a fazer isso? Se tiver, dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos nos levantar espiritualmente e fisicamente, queridos, aleluia. Precisamos nos levantar, amados, ficar de pé literal, trabalhar literal, se empenhar literal. As coisas são no mundo espiritual, mas também são no mundo real. Não adianta a gente subir aqui e trazer discurso se nós não fizermos nada. Não adianta nós virmos aqui, nos reunirmos e só 1 ou 2 ou 3 ou 10 trabalhar para 50. As prioridades estão erradas. Amém, pessoal? Então, até aí foi que o povo temeu ao Senhor, porque Deus voltou a falar com o povo de Jerusalém. Amém. Então Deus fala com o povo. Agora Deus fala assim: tudo bem, Zorobabel, tudo bem, Josué, chama a igreja lá que eu quero falar com eles. Alguém quer ouvir Deus falar aqui? Aleluia. E olha só o que Deus falou para a igreja. Deus chamou os líderes. Amém? Falou, que eles ficaram com o ouvido pesado ali. Amém? Aí chamou o povo. Olha o que Deus disse para o povo. Então Ageu, o mensageiro, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Povo, eu estou com vocês. Aleluia. 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 Precisa de mais incentivo, querido? Precisa de mais incentivo do que isso? Sim ou não, queridos? Você está entendendo ou não? Eu estou com vocês. Foi o que Deus disse. O povo só precisava entender. A gente muitas vezes fica preocupado: o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Mas tem uma lei lá que saiu, tem um decreto do rei. Deus não dá nem, ele nem coloca no conhecimento quem é o Artaxerxes. Estou nem aí. Artaxerxes. Se eu mandei fazer, faz. Acabou. Era só isso. Era só isso que a gente precisava. Saber que Deus é conosco e fazer o que Ele mandou fazer. Deus encorajou o povo. Sim ou não? Sim ou não? Estou contigo.
O povo, beleza, o povo está comigo. Assim, quando o Senhor falou, eu estou com vocês, o que Deus fez? Ele encorajou o governador de Judá, Zorobabel, e também o sumo sacerdote Josué, e também todo o restante do povo. Ou seja, para que Deus está te encorajando esta noite? Para quê? Para você começar a trabalhar para o Senhor, aleluia. Você pode aplaudir Jesus aí, querido? Deus não encorajou o povo para o povo ficar sentado. Deus não encorajou o povo para o povo ir quando desce. Deus não encorajou o povo para o povo continuar as suas construções faraônicas pessoais. Deus não encorajou o povo para que o povo realizasse os seus projetos. Quantas vezes a gente não vê por aí, em muitas igrejas, dizendo, não, Deus vai realizar o seu projeto. É ou não é? Deus vai realizar o desejo do seu coração, está na Bíblia. Vai ler o contexto, entendeu por quê? O povo não gosta de ler Bíblia, vai entender? Não, fica com a frase, fica com o texto. Mas Deus não nos chamou para Ele realizar os nossos projetos. Ele nos chamou para realizar os projetos dEle. Amém? Não? No 24º dia do 6º mês do ano segundo, ou seja, depois de 15 anos, foi que isso aconteceu. Então Deus despertou o povo. Deus chamou os líderes. Deus despertou os líderes. Deus disse para os líderes por que o povo estava mal. Os líderes trouxeram isso diante do povo. E para o povo Deus só falou assim, estou com vocês. Isso serviu de coragem, encorajamento para o Zorobabel colocar o povo para trabalhar. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então hoje a oração vai ser para aqueles que querem trabalhar para o Senhor. Aleluia. Você está entendendo ou não? Porque se Deus nos coloca coragem, a coragem não é para conquistas pessoais. Pelo menos não segundo a Bíblia. E eu não estou dizendo que você não possa conquistar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Sim ou não? A questão aqui é a prioridade. Onde está a nossa prioridade? Quem define o que é prioridade? A prioridade do Senhor era que o povo trabalhasse para Ele, porque Ele era para ser glorificado. Diante disso, e se alegrar com o trabalho do povo. Amém? Então o povo ficou encorajado para trabalhar, para pegar no pesado, para pôr a mão na massa, literalmente, para pegar no concreto, para carregar jarro de água, para construir parede, para trabalhar segundo a ordem que Deus tinha dado lá para o rei Ciro. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para lermos o versículo final, que diz assim, só para recapitular, depois da profecia de Esdras 5, o que aconteceu? Nós estávamos em Esdras 5, amém? Amém não? O profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizaram em Judá e em Jerusalém. Isso no versículo 1. No versículo 2, depois do que nós lemos agora, estão entendendo sim ou não? Esdras 5, verso 1 e verso 2. Entre o verso 1 e o verso 2, que você lê a sua Bíblia assim, acabou. O que é que teve? Tudo isso que nós falamos agora sobre Ageu. Você entendeu sim ou não, queridos? Então não foi uma coisa instantânea. Mas só para dar o entendimento, eu vou ler sem considerar isso aqui, O profeta Ageu profetizou aos judeus de Jerusalém em nome de Deus. E então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles, os ajudaram. Verso 1 e verso 2. Então no verso 1, Ageu fala, no verso 2, Zorobabel começa a reconstruir junto com o povo. Amém? Mas por que ele começou a reconstruir? Porque no meio do verso 1 e 2, Deus falou para Ageu, foi o que nós vimos agora. Houve uma profecia.
houve um agir de Deus, houve um despertar da consciência do povo. Se você entrou aqui esta noite e não almeja ou não almejava o despertamento, talvez veio só perder tempo. Deus nos trouxe aqui hoje para despertar a nossa mente. Olha, vocês estão num caminho errado. O caminho de prioridade pessoal não é o caminho que eu escolhi para vocês. É ao contrário. Busque primeiro o reino e a sua justiça. Dediquem-se à obra. E a obra é crer no meu Pai. E quem crê no meu Pai faz as coisas que meu Pai mandou fazer. Quais as coisas que Deus mandou Jesus fazer? Pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho a toda criatura. E é isso que a gente está fazendo? E é com isso que a gente está preocupado? Não, a gente está preocupado com o quê? O dinheiro não deu. A gente está preocupado com o quê? Tenho que trabalhar, pastor. Me entende? Eu entendo, mas eu não sei se é o que Deus está dizendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não? Sim ou não, queridos? Deus claramente fala assim, que vocês estão preocupados com os motivos errados. A prioridade de vocês é o trabalho, porque o trabalho traz sustento, e aí vocês têm uma vida boa. Está errado. A prioridade de vocês deve ser eu. E se me buscarem em primeiro lugar, você não vai nem precisar trabalhar tanto assim, porque eu vou abençoar. Mas você quer se matar de trabalhar. Prioridade está errada. Só pensa em bens materiais. Prioridade está errada. Só quer conquistar. Prioridade está errada. Jesus disse: não juntem tesouro na terra, juntem tesouro no céu. Jesus disse: busquem a mim em primeiro lugar, o meu reino, a minha justiça, e tudo que vocês precisarem para viver, eu vou dar. O apóstolo Paulo também diz isso. Tudo que é necessário para a vossa vida já foi dado, já foi feito. Mas qual é o grande problema? É que pelo desvio das nossas prioridades, nós vivemos o sufoco dessa vida sem Deus. Zorobabel e o sacerdote começaram a liderar o povo na reconstrução do templo. E é o que nós temos como exemplo. É o que nós temos como Bíblia. É o que nós temos como Deus. É o que nós temos de palavra esta noite. Reorganizar as nossas prioridades. Amém?